Glória a Deus, culto de adoração ao Rei da Glória, amém? Hoje eu quero estudar com você textos profundos da Palavra de Deus, ensinamentos de Jesus, quando Ele ressuscitou e estava conosco, as últimas palavras de Jesus na terra, a orientação dele para a minha vida e para a sua vida, amém? Mas antes vamos orar? Deus, em o nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor agora para te prestar um culto de louvor, de adoração, de celebração, de amor. Deus, o Senhor é tudo para nós. Nós dependemos do Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso. Santo, santo, santo é o teu nome, nome incomparável, nome que tem toda a autoridade, todo o poder, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Nesta hora, Pai, nós te adoramos no nome de Jesus, engrandecemos e bendizemos o nome de Jesus. E Deus, prepara o nosso coração, para que os nossos corações estejam preparados, nos perdoe. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia das nossas vidas e fala conosco no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Amém? Vamos lá. E disse-lhe: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aqui Jesus, quando os discípulos estavam lá conversando, né? Jesus já tinha ressuscitado e estava naquele processo, naquele momento de ressurreição do terceiro dia, né? E de repente, quando Jesus ressuscitou, ele aparece àqueles discípulos e dá uma ordem para eles. E eu queria que você prestasse atenção nessa ordem de Jesus, quando Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quando Jesus disse isso para eles, Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês me conheceram, vocês me receberam, vocês têm noção, sabem exatamente o que é céu, o que é inferno, o que é servir a Deus e o que é não servir a Deus. E vocês precisam fazer isso conhecido no mundo. Muitas pessoas não estão buscando a Deus porque eu e você não estamos divulgando o evangelho. Não estamos cumprindo a missão como discípulos de Cristo. Você é um discípulo de Cristo? Se você não sabia, eu quero te informar. Você é um seguidor de Cristo e todos cristãos, todos aqueles que são seguidores de Cristo, é discípulos de Cristo e deve cumprir essa missão, ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? E aqui foi o que Jesus, a comissão que Jesus deu para a igreja, para o povo, para os discípulos dele. Olha, vão e pregam o evangelho a todas as pessoas. Querido, sabia que você está num lugar que Deus colocou você para poder aquelas pessoas que convivem com você no seu trabalho, na sua família, no convívio social, você é uma luz dentro daquele ambiente, no meio daquele relacionamento, no meio daquele grupo, que é para acender as outras luzes, as outras velhinhas que estão ali? Sim, você é a pessoa que é para levar Cristo naquele ambiente que você está. Levar com o seu testemunho, levar com as suas atitudes, levar com as suas palavras. É para você fazer conhecido o evangelho do Senhor Jesus. E é interessante que quando Jesus disse para eles, depois em seguida, lá no verso 16, falou assim: quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, se a pessoa crê, quando a pessoa entende e recebe a Jesus, ela passa a ter fé, crê no que Jesus fez por ela. E ela está pronta a ser batizada. E se ela for batizada, ela é salva. Agora, se ela rejeitar, ela será condenada por Deus. Né? Isso aí é parte de Deus. Aí não é nós que vamos condenar ninguém, dizer quem é ou quem não é. A minha função e a sua função é pregar. Agora, Jesus sabe quem vai receber e quem não vai receber. E levá-los até o batismo. Isso significa o quê? A gente ensinar a pessoa.
né? A partir do momento que a gente leva a palavra, o evangelho àquela pessoa, a gente deve ajudar aquela pessoa até chegar ao batismo. A gente deve discipular, instruir aquela pessoa, que ela precisa se batizar, que ela precisa ter o batismo. Eu costumo dizer que o batismo é um casamento, né? É quando a pessoa diz, eu não consigo mais viver sem Cristo. Tudo que eu quero agora é Cristo. Eu quero que Cristo esteja em primeiro lugar na minha vida. Então, ele passa pelo batismo. O que é o batismo? A pessoa enterra ela naquela água, quando ela está ali se batizando, ela está sendo enterrada para aquela vida, né? A partir de hoje, eu estou me enterrando essa pessoa e quero nascer em Cristo. E a pessoa nasce naquela água, uma nova pessoa em Cristo Jesus. E a partir daquele momento, quem vive nela é Cristo. Né? Ela submete às vontades de Cristo com a sua vida. Então ela começa a ter uma vida orientada, direcionada e dentro da vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus disse, olha, quem crê e for batizado, né, será salvo, mas quem não crê será condenado. No verso 17, estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Você sabia que tem muitos demônios na vida de pessoas junto com você ou do lado de você, que você tem autoridade para expulsar? Você sabia que não existe nenhum nome, nenhum poder maior do que o nome que você conhece, que você tem alcance, que você tem autoridade para usar, que é o nome de Jesus? Né? E tem muita gente que está aí cheia de demônio, perturbada, e você não está fazendo nada por elas. Sabendo que essas pessoas estão sendo o quê? Manipuladas pelo diabo. O diabo muitas vezes manipula as pessoas. Deixa as pessoas para destruir, para desfazer a vida das pessoas, ou então a própria dela, né? A gente fica, não, age, repreenda o inimigo, ora, expulsa o demônio. Às vezes tem que expulsar até de você mesmo. Quantas vezes eu expulsei o demônio de mim? Epa, Satanás, aqui não, arreda-te, eu te repreendo. Jesus não expulsou dele? Que Jesus, né? Você acha que o diabo não tentou Jesus? Tentou também. Você conhece bem esse texto da tentação de Jesus. Tentou ele para comer, tentou ele para poder dar autoridade, dizer para ele dar poder. Tentou ele de várias formas. Não cai nessa não. Você é tentado pelo diabo. Eu sou tentado. Se nós não expulsarmos, nós temos que expulsar de nós também. Mas vamos expulsar daqueles que estão precisando. A gente está vendo que as pessoas estão aí totalmente sofrendo. Às vezes é até doenças que é totalmente diabólica, né? Ou sobre um jugo de macumbaria, de feitiçaria, que leva a pessoa a uma depressão, leva a pessoa a doença, leva as pessoas à destruição. Repreenda, meu irmão. Você é um discípulo de Cristo. Há em você uma autoridade, há em você um domínio do nome de Jesus, um conhecimento para ser usado. Né? E olha, esses sinais acompanham os que crê. Você crê, não tenha dúvida não. Você é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Você crê, você pode repreender, né? É ordem de Jesus. Foi as últimas palavras de Jesus antes de ir aos céus. Ele foi no terceiro dia depois da sua ressurreição, foi as suas instruções aos seus discípulos, né? A nós, igreja. E quando ele fala, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ei, você pode falar em línguas estranhas a hora que você quiser. Se você quiser, você pode falar agora junto comigo. Ora comigo agora em línguas. Recamachuricova lahasi de calaramachuricolohou. Reixe calarabasu de cova laramahai. Eu tomo posse de tudo que Jesus conquistou naquela cruz para mim. Eu estou dizendo isso. E eu estou pedindo a Deus que você seja ousado para usufruir dos dons que Ele deu a você. O dom de língua é um dom de Deus. Isso não quer dizer, quem fala língua é isso, aquilo, não. É um dom que é dado para todo aquele que nele crê. O dom de língua é fundamental, meu irmão. Você orar em língua, você não se perde, não é aquela oração rápida. Orar em língua, você acorda, começa a orar em língua no Espírito, adorando a Deus, intercedendo pelo governador, pelo presidente, pelas autoridades, intercedendo pela sua nação, intercedendo pela economia, por pessoas enfermas. Quando você entra no espírito de adoração em línguas, você não precisa ter conhecimento da situação que as pessoas estão passando, porque vem no espírito, todo o contexto da pessoa. Se você quiser, você até escreve assim, relata detalhadamente o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque você, quando intercede no espírito, o seu espírito vai de encontro àquela necessidade com tanta precisão que deixa até mais claro do que ela mesma tinha conhecimento. Tão claro que é. Então,
usufrui. E quem ora em línguas também, assim mesmo se edifica, a Bíblia diz isso, né? É um dom de Deus e quem ora em língua assim mesmo se edifica. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tive um pastor Aleda, um pastor judeu, um pastor muito querido, um homem cheio do Espírito Santo que se converteu a Cristo Jesus. E muito querido mesmo. E ele disse para mim, eu era muito nova no ministério, foi, sei lá, deve ter uns 30 anos isso, né? Mas ele disse, pastora, Tim, nós podemos levar as pessoas precisam aprender. Ela não aprende a falar português, inglês, não é treinando, porque a pessoa não pode orar em línguas. A gente ensina, a gente impõe as mãos e vem sobre ela o dom e ela começa a falar e ela pode falar. E eu tenho certeza, e ele me falou uma coisa e é real que eu tenho vivido isso. Quando você começa a orar em línguas, você não continua e não vai ser como eu orei. E não tenha medo não. Ai, eu estou orando a língua, não é a língua do diabo? Ué, deixa o diabo te dúvida, não. Você está em oração na presença de Deus, orando no Espírito. Você está orando a Deus. E o Espírito Santo pede a Deus o dom de discernimento do dom da língua que você está orando. Que existe uma variedade, o dom de língua é variedade de línguas, né? Existem vários dons de línguas. Então, ora em línguas, né? Falarão novas línguas. É promessa, ó, Jesus disse, olha, quem crê e for batizado, mas quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Você crê, por que você não pode falar novas línguas, né? Pegarão em serpente, e se beber alguma coisa, algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e esses ficarão curados. Aqui a ordem de Jesus é que a gente impõe as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, né? E é interessante que hoje nós estamos passando por um momento que às vezes não dá para a gente impor as mãos, né? Eu tenho recebido muito pedido de oração, muito pedido de socorro por causa do Covid, né? Por causa de tantas doenças contagiosa, né? Então a gente não dá dando para ir pessoalmente impor as mãos. E aí eu estava perguntando uma madrugada, eu estava estudando a palavra e pensando, meu Deus, né? Uma família inteira estava com Covid, muito mal, muito mal, pedindo socorro. E eu fiquei, meu Deus, como que eu faço a sua palavra? Eu sempre fiz isso, eu aprendi com a minha mãe. O dia que ela descobriu os versículos, ela me ensinou. E eu sempre gosto de ir lá no doente, impor as mãos, né? Que é impõe a mão, que é a imposição de mão, cura os enfermos, né? Então isso de impor as mãos, eu sempre fiz isso como né? Sacerdote, serva do Senhor, como ministra do Senhor. E nesses momentos que a gente não está podendo ir, eu fiquei assim, Senhor. Aí numa madrugada Deus conversou comigo. Aqui, olha só que coisa tremenda. Olha só que coisa tremenda que Jesus conversou comigo. Lá em 2 Reis, capítulo 5, quando o profeta Naamã, né? Olha só, a cura do leproso de Naamã, o profeta Eliseu, desculpa. Quando o Naamã, comandante do exército do rei da Síria, muito respeitado e honrado pelo seu senhor, por meio dele o Senhor havia dado vitória à Síria, mas esse homem guerreiro ficou leproso. Naamã era um homem leproso, doente. E ali ele estava sofrendo muito em relação à lepra, apesar de ser uma pessoa super importante, tinha muitos recursos para poder se cuidar, né? Para poder fazer todo o tratamento necessário. E ele tinha na época lá da guerra, levou uma menina para a casa dele. Quem servia a esposa dele, a senhora dele, era uma menina do povo de Israel. E aquela menina escutou aquela conversa. Olha a importância do servo de Deus onde tiver fazer a obra dele. Olha só. Aquela menina escutou esta conversa lá e disse para aquela senhora: ei, existe um profeta no meio do povo de Israel que pode curar meu Senhor. E aquela senhora foi correndo falar para Naamã, né? Para Naamã. Quer ver? Vou até ler esse versículo para você. Olha só. No versículo 3, 2 Reis 5:3. Um dia ela disse à sua senhora: se o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curará da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita tinha dito. E nisso, sabe o que aconteceu? Ele foi desesperado para lá. Claro, né? Tinha solução. Vou lá no profeta Eliseu para ser curado.
Mas se a gente prestar atenção, quando ele chegou lá para falar para o rei, porque primeiro o rei mandou carta, né? Ele é uma pessoa, um comandante, né? Uma pessoa importante, mandou carta lá para o rei de Israel, para dizer, né? O rei de Israel, né? E só que o rei de Israel, quando recebeu a carta, chega, rasgou a roupa de desespero, né? Dizendo, eu não por acaso sou eu Deus, né? No versículo 7, por acaso sou eu Deus capaz de conceder vida ou morte? O rei ficou desesperado quando recebeu a carta. Só que o profeta Eliseu ouviu, no versículo 8, quando Eliseu, o homem de Deus, fala comigo, o homem de Deus, repita, eu sou uma mulher de Deus. Repita para você, você é um homem de Deus. Né? Nós não somos mulher ou homem de Deus porque nós temos alguma coisa diferente, não é porque invocamos a Jesus, aceitamos Jesus como nosso Senhor e tornamos-nos discípulos de Cristo. Não existe, né? Nós somos hoje os sacerdotes de Deus, onde tem um filho de Deus, ali é um sacerdote de Deus, um representante de Cristo, né? Não é aí o pastor, a pastora fulano, não, é todos cristãos, tem autoridade dada por Deus, né? E Eliseu disse, Eliseu, o homem de Deus, sobre que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, com o povo lá para a casa de Eliseu. E é interessante que quando ele chegou na casa de Eliseu, olha só, no versículo 10, Eliseu enviou um mensageiro, preste atenção, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Sabe o que o homem de Deus fez? Deus me falou isso, filha, Eliseu não foi lá e impôs as mãos, não. Foi a palavra, ele liberou a palavra de autoridade e disse: olha, vai lá no rio, né, no rio Jordão, e toma banho 7 vezes, dá um pulo, mergulha lá, dá 7 mergulhos lá, que você vai ficar curado da lepra. E Naamã naquela hora ficou, se a gente continuar aqui no versículo 11, quando ele fala, né, Naamã ficou indignado, saiu dali dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria desta lepra. Naamã pensou um monte de coisa, como eu também tinha pensado naquela hora que a gente ia impor as mãos só, né? Mas a gente tem autoridade no nome de Jesus para dar uma ordem onde tiver. Sabia que a sua palavra tem autoridade constituída por Deus como servos de Deus, como mensageiros de Deus? A gente pode liberar uma palavra e a bênção chegar na vida daquelas pessoas, mesmo sendo distante de outros estados, de outros países, não importa o local fisicamente, porque espiritualmente nós temos autoridade em Cristo Jesus de liberar a bênção, a cura, a mudança da sorte da vida das pessoas. E foi isso que aconteceu. Eu não vou continuar porque é um texto grande, mas foi isso. Naamã obedeceu o profeta, foi lá, né, depois o servo dele que estava com ele lá no cavalo lá, mas meu Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o Senhor não tinha feito. Ele está pedindo para o Senhor só dar 7 mergulhos, vamos lá fazer isso. E ele fez, obedeceu aquele Senhor, e ele ficou completamente curado da lepra. Isso, meu irmão, minha irmã, está dizendo o seguinte, que tem condição que a gente não deve se ir, né? A gente tem que também ter esse cuidado, porque quem faz não é o homem ou a mulher de Deus, é Deus que faz. Então a gente tem que estar sensível, o comando e a orientação de Deus para fazer a obra dele também. Mas a gente não pode cruzar os braços e deixar que a obra de Deus aconteça. A obra de Deus não vai acontecer se eu e você não colocar a mão na massa e não tiver atitude. Né? A gente tem que anunciar o Evangelho. Temos que falar ousadamente de Cristo Jesus. Amém? Tem muita gente precisando da fé que você tem, do Deus que você tem. E às vezes você vai pregar 1, 2, 10, 1000 vezes, mas não desista de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus para aqueles que estão ao seu alcance, tá bom? Em nome de Jesus. E essa é a palavra de Deus hoje para nós, né? Vamos fazer conhecido o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? E eu quero orar por você, te abençoando como servo de Deus, como serva de Deus, como obreiros, como ministros do Senhor. Você está disposto a ser um obreiro do Senhor? Um servo de Deus que faz a obra de Deus?
Se estiver disposto, põe a mão no seu coração e fala para Deus, eis-me aqui, conta comigo, Deus. Vamos fazer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Deixa Deus ama cuidar dos seus e Ele quer contar com a sua vida. Estenda a sua mão que eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor agora, submetendo a comissão de Jesus, a ordem de Jesus, o comando de Jesus, para nós que somos hoje, nos dias de hoje, os discípulos de Jesus. Deus, eis-me aqui, eis meu irmão, minha irmã, nós nos entregamos a Ti, a Tua obra. Capacita a gente no conhecimento da palavra, na autoridade do nome de Jesus, dê à nossa boca sabedoria, que a obra do Senhor seja realizada com eficácia através das nossas vidas. Nós nos dispomos, Deus, para ser um instrumento vivo nas Tuas mãos, para propagar o Seu Evangelho. E também, Deus, tirar das algemas aqueles que estão algemados pelo diabo, levar aqueles que estão cegos à luz de Cristo. Nós suplicamos em nome de Jesus e nós nos dispomos ao Senhor, dizendo, eis-nos aqui, Pai, usa-nos como o Senhor assim quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus, né? Glória a Deus. E eu quero nesse momento também consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Eu faço isso todo culto e sou muito agradecida a Deus, a você que tem entregado o seu dízimo, a sua oferta a esse ministério, a esta casa. Deus vê tudo e eu sei que Ele vai cumprir, né, as promessas dele na sua vida. Amém? E você que não fez, que deseja fazer, está aqui o Pix da igreja, a conta da igreja, faça, mas faça com alegria. Tá bom? É uma bênção os seus dízimos, as suas ofertas, tem nos ajudado muito. Bendito seja Deus, tem nos sustentado. Toda vez que eu não consigo me alimentar, tá com a mesa posta e comer sem dar graça. Todas as vezes eu tenho que orar. E sempre quando eu estou orando, eu vejo na minha mesa, assim, eu estou me alimentando dos dízimos e das ofertas do teu povo, Deus. Eu tenho isso no meu coração. A gratidão, né? E eu sei que Deus cumpre as promessas, né? Então, que você possa fazer isso com alegria, tá bom? Não faça com tristeza, com pesar no coração, não. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui na Tua presença te agradecer e consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas que são trazidas a este altar. Graças te dou, Pai, pela fidelidade do Teu povo. Cada fidelidade do Teu povo, Senhor, não tem faltado alimento às nossas mesas, recursos para suprir as nossos compromissos, nossas obrigações, e eu te agradeço, Deus. Mas, Deus, eu peço também, Deus, lembra, Pai, que o Senhor prometeu que o Senhor repreenderia o migrador, o cortador, o devorador, o que o Senhor daria aos dizimistas ofertantes, uma medida sacudida, transbordante. Deus, traga essa medida sobre a vida dos dizimistas e ofertantes nesta casa. Cumpra a sua promessa. Eu peço ao Senhor, eu clamo em nome de Jesus. E eu consagro ao Senhor e recebo com ação de graças no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, né, nosso Deus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.